Matias, vamos supor que você encontrou um amigo de infância e você descobriu que ele é veterinário hoje e ele tem uma clínica que não anda muito bem. Quais seriam as suas principais dicas para ele melhorar esse negócio? Eu não daria dicas antes de perguntar algumas coisas. Então, às vezes a gente acha que tem um problema e o problema está em outro lugar. Então, talvez o primeiro bom conselho seria perguntar algumas coisas. É, Putz, como estão? O que foi? Como você vinha? Você nunca rampou? Ou você já rampou e hoje você está caindo? Porque às vezes o negócio não anda, mas ele nunca andou. Então tá bom, é um patamar de alguma coisa que você tem que resolver. Outra é, eu crescia consistentemente, e em algum momento eu parei de crescer, ou estou caindo. Então acho que o primeiro grande papo seriam perguntas para entender, porque não existe pílula mágica e fórmula mágica, mas acho que é entender qual é a dor e aí ajudar a esmiuçar o motivo dessa, talvez, frustração, ou seja, eu não consigo atender tanto paciente. Tá bom, mas você faz gestão do paciente que está lá? Ah, não faço. Então se a gente está olhando numa visão puramente financeira, se você olhar o LTV das pessoas, pô, eu tenho 30 pacientes em carteira que vão recorrentemente. Se esses pacientes fazem um serviço, pô, eles vão dar uma receita. Mas se eu fizer uma gestão do relacionamento e organizar, talvez os meus 30 valham por 90, 100. Então, eu incentivaria a que a pessoa conseguisse achar qual é a frustração do negócio, porque às vezes a gente está tão enfiado no problema que a gente não sabe qual é o real problema. Ah, eu não faturo. Tá, mas não fatura o quê? Não, todo mundo não fatura? Ou é o seu setor A que não fatura, seu setor B que não cresce, seu setor C? Então, tentar entender, a gente falou um pouco de dados, então é tentar achar o que é, e aí você fez a pergunta e eu volto com a afirmação, né? Buscar inspirações, contextos, outras coisas, porque os negócios são cíclicos, né? E Mas eles sem são. dados é muito difícil nesse momento, né? Porque eu também atendo isso. E quando você não tem os dados, fica muito no escuro para tentar resolver esse problema, porque você não sabe qual que é o problema que você tem para resolver. E o dado não precisa ser dinheiro. Não. O dado pode ser, a gente estava discutindo ontem, o dado pode ser tempo de atendimento. Porque quando eu quero crescer volume, se eu demoro muito para atender, eu tenho uma capacidade finita de equipe. Então, eu acho que dado é super relevante para que você entenda o que você precisa fazer e qual é a sua dor. E aí, nenhum de nós tem talvez uma história tão nova e tão diferente, tão disruptiva, que nenhum outro empreendedor tenha passado. Então, acho que é buscar inspiração e reflexão, consultorias, ajudas e etc., do seu problema identificado, porque muitas vezes eu acho que o grande ponto é não saber qual é o problema. E aí, se você não sabe, vou fazer uma analogia técnica, né? Se eu não sei qual é a, o tipo de cardiopatia que esse cachorro tem, cara, talvez eu trate errado. Ah, mas é no coração. Mas tem tanta coisa que dá pra fazer no coração. Então acho que é uma coisa, tem tanta coisa que dá para dar certo ou dá para dar errado no negócio, que se você não entender aonde você não vai conseguir resolver. Então talvez o grande papo fosse ajudar a identificar qual é a real dor ou qual é o real problema, porque aí daí você consegue traçar um plano. Senão vai virar achismo. E para esse perfil técnico, Matias, que está muito no operacional, mas é o dono da empresa. O CNPJ está lá, é dele. Talvez tenha um sócio ou outro, mas é dele. Mas ele sente o negócio estagnado. O que você falaria para essa pessoa começar a melhorar esse negócio? Acho que a primeira coisa, até de exercícios de terapia, é identificar o problema, a segunda é pedir ajuda. Né? Então, a gente falou um pouquinho de aonde eu posso pedir ajuda. Você pode pedir ajuda para um consultor, você pode pedir ajuda para o seu time, porque muitas vezes o chão, né, de fábrica, o cara que está na ponta, tem insights super valiosos de a gente não vende porque o nosso produto é caro. Pô, mas eu ali na ponta talvez não sabia que, vou falar qualquer número, né, a minha vacina estava mais alta que o mercado. Então, trocar e entender ali com a operação é super relevante. A gente numa posição de liderança, sim, tem alguns distanciamentos do operacional, mas muito do seu problema, ou até da sua solução, está com o seu time. Está ali dentro para falar, cara, todo mundo que vem aqui não faz X. X por quê? Pô, porque fulano falou isso, então tá bom, então temos um problema desse produto X, que ou está muito caro, ou a gente não tem meios para ofertar, ou eu não tenho um benefício real de incentivo ali para que a pessoa veja o valor desse tipo de serviço. Então acho que troque com o time, procure ajuda e busque capacitação. Acho que esses são pilares que talvez as pessoas
acham que tem alguma coisa muito mirabolante para resolver, mas você pode muito bem trocar com o seu time, trocar com pessoas que estão ali, que vão te dar ideias.